Mais de 1,5 milhão de portugueses com mais de 60 anos vacinou-se este ano contra a gripe. Em relação à época gripal do ano passado, registrou-se um aumento da percentagem de pessoas vacinadas. Os doentes crónicos vacinados atingiram os 55%. Estes resultados são os finais do chamado vacinómetro, que monitoriza a vacinação contra a gripe. Tema para a conversa com o meu próximo convidado, Dr. Filipe Frois, pneumologista e consultor da Direção-Geral de Saúde. Muito bom dia, Dr. Bom dia. Houve um aumento significativo ou nem por isso? Houve um pequeno aumento que nós temos estado a verificar desde que a vacina foi introduzida nas pessoas com mais de 65 anos gratuitamente. Houve grandes ganhos em termos de taxa de cobertura vacinal, sobretudo no primeiro ano, 2012, 2013, e agora progressivamente temos tido um ganho de cerca de 5%. Isto significa, na prática, que este ano atingimos o objetivo da Direção-Geral de Saúde, que era de vacinar 60% da população com mais de 65 anos e que estamos em condições de atingir a próxima meta, que era uma meta definida pela União Europeia, de atingir a cobertura de 75% deste grupo populacional. Em relação a outros países, como é que estamos? Acima ou abaixo? Estamos na metade inferior, digamos assim. Há países do norte da Europa, sim, estamos próximos, um bocadinho abaixo da linha média. Digamos assim, há países que cronicamente são sempre muito bons em termos de vacinação. São os países do norte da Europa e a Holanda. E esses países já atingiram a meta da União Europeia. Em relação aos grupos, profissões de risco também tiveram uma grande adesão? Aí é onde se verifica uma certa estabilização. Nós temos dificuldade em conseguir vacinar mais profissionais de saúde. A maior parte dos profissionais de saúde são grupos etários jovens e muitas vezes não percebem que a vantagem da sua vacinação não é só para eles se protegerem da gripe, mas é para evitar o contágio à população que cuidam e muitas vezes a mais fragilizada. Portanto, temos que melhorar a nossa mensagem para captar mais vacinação nos profissionais de saúde e, em particular, nos hospitais, que é onde se verifica as taxas de adesão mais baixas. Os próprios médicos e enfermeiros não estão sensibilizados? Em média, nos hospitais rondam os 30%, quando deveriam ser as taxas de cobertura mais elevadas. As pessoas às vezes têm horários complicados, nem sempre é fácil irem ao serviço de saúde ocupacional e muitas vezes são novos, não valorizam muito a doença e esquecem-se que o problema não é eles só serem vítima da doença, mas serem vetor de transmissão. Em relação às regiões do país, quais é que aderiram mais ao plano de vacinação contra a gripe? Quer dizer, isso são dados que são sempre muito variáveis e dependem sempre dos inquéritos, mas tradicionalmente as regiões mais frias, as regiões do norte e as regiões com população mais idosa são onde se verificam maiores taxas de cobertura vacinal. E há justificação para a população com mais de 60 anos que não se vacinou? A população entre os 60 e os 64 anos não é, digamos assim, é um grupo recomendado, mas não é um grupo prioritário. Portanto, os nossos esforços são sobretudo para os grupos prioritários, que é mais de 65 anos. E, portanto, temos feito pouca recomendação no grupo entre os 60 e os 64 anos. Nós também não conseguimos importar o número de vacinas que desejávamos e temos que sempre privilegiar as pessoas que beneficiam mais da vacina. O que eu diria deste ano é que nós vivemos, talvez nos últimos anos, o primeiro ano em que nós nem tivemos nem falta nem desperdício. E que nós estamos agora em condições, nos próximos anos, de começar a dar passos que visam contribuir para melhorar quer a taxa de cobertura nos 75 anos para atingir os 75% e para apanhar, digamos assim, englobar as pessoas dos 60 aos 64, os doentes crónicos, provavelmente as crianças e os profissionais de saúde. Portanto, este ano foi, digamos assim, apesar de termos tido um dos piores invernos deste século, em termos de vacinação gripal, foi um bom ano.